Se alguém tiver papel e caneta, é só anotar. Tenho certeza que jamais vão esquecer. Aqui está. Tá a tela do Paint aí, galera? Sim. Então, vamos lá. Agora vocês vão ver o que meus alunos de segundo grau sofrem comigo. Por causa da letra. Apesar que aqui com o mouse é ruim. Dá para entender, né? H2SO4, né, galera? Sim. Qual é o ácido, galera? H2SO4. Tá, depois eu falo. Vamos dar 2 exemplos e nunca mais esquecerão. H3PO4. O que vocês sabem? Vamos fazer. Vamos chegar num local, vocês são os engenheiros responsáveis por uma obra, por uma indústria, aconteceu algum acidente, um incidente, está lá o rótulo do ácido em questão envolvido na querela aí, tá? Para vocês saberem se o ácido é forte ou fraco, é bem fácil, tá? Olhem o númerozinho que tem aqui no oxigênio, nesse caso é o 4, poderia ser 3, poderia ser 2, seja o que for, 4. Diminuir pelo 2 aqui, ó. 4 menos 2. Qual é o resultado? Vamos ver se alguém sabe matemática. Como é que está o cálculo com o Fausto aí? Acho que é 2. Acho que é 2. Pois é, eu estou em dúvida. Vamos botar 2 aqui. Aqui nós temos 4, aqui temos 3. É sempre o oxigênio, mesmo número de hidrogênio. Se fosse 1, seria 1 aqui, tá? 4 menos 3. 2 é um ácido forte, muito forte, tá? 2 para cima. Até inclusive 3 é muito raro. 1 ou 0, 1 na pior das hipóteses é um ácido moderado, geralmente é um ácido fraco. Tá? Pode ser 0, por exemplo. Já para adiantar a vocês, o ácido vinagre obviamente é um ácido fraco, o ácido limão é um ácido fraco, o H3PO4, que é o ácido fosfórico, que é um produto muito utilizado na alimentação e medicamento, é um ácido fraco. Tá? Então, quando vocês se depararem com esse tipo de rótulo, vão lá, número de oxigênio menos número de hidrogênio. Tá? Pronto. Vocês vão saber. De 2 para cima, ácido forte, muito forte, tem que ter cuidado, pode provocar gases. Tá? Outra coisa que, se vocês não lembram, é bom recordar, que pode acontecer. Tá? Vocês vão jogar água em ácido com acidente ou não? Nunca. Nunca. Beleza, galera. Isso aí. Nunca, 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 nunca. Vai ter uma reação exotérmica terrível, dependendo da proximidade de vocês podem, inclusive, falecer. A ocorrência da chuva ácida é mais ou menos por aí, tá? Vamos abordar um pouquinho o histórico da chuva ácida, e nós temos 2 episódios aqui bastante ilustrativos, tá? Com a Revolução Industrial do século, na Inglaterra, no século XVIII, se não me engano, nós tivemos uma emissão de gases e de particulados na atmosfera muito parecido com o que está acontecendo na China, na verdade, né? Pela história que a gente lê, Londres e arredores praticamente não se enxergava o céu,
não é? Essa relação de óxido, de ácido, azoto, que é o gás oxigênio, com a poluição da atmosfera, foi mostrado pela primeira vez pelo Angus na Inglaterra, em Manchester, que é aos arredores de Londres, não é? Mais ou menos na mesma época que Londres teve e foi assolada pela cólera, não é? Então, na mesma metade do século, entre 1850 até 1900, Londres teve duas ocorrências bastante graves ligadas a saneamento. A cólera, pela contaminação de água, né? E chuva ácida recorrente, devido à presença de elementos químicos e situações bem particulares climáticas. Não é? Nos Estados Unidos, nós tivemos uma ocorrência, um estudo de chuva ácida nas montanhas nevadas, e foi estudado lá no início do século, na década de 70, não é? Onde depósitos de chuva ácida em montanhas nevadas com pH ao redor de 4 resistiram por séculos, não é? E foi comprovado pela primeira vez nesse estudo e nessa pesquisa que a chuva ácida, tá? Que a chuva ácida ou a drenagem ácida de Minas, quando acumulada em determinadas regiões do planeta, ela pode ficar em recorrência durante séculos e causando seus malefícios durante séculos, não é? Se for uma geleira, em algum momento pode correr o risco de degelo, não é? Ao contrário de quando acontece, por exemplo, numa drenagem ácida com água corrente, onde é ruim, é horrível, é um corpo hídrico, mas em muitas situações pode ser minimizada com a adição de carbonato de cálcio, hidróxido de cálcio. E isso é muito comum na região de Santa Catarina, na região carbonífera de Santa Catarina. Voltando rapidamente para que vocês saibam o porquê da resistência e uma opinião que nós damos da contrariedade a essa mina de carvão, que está planificada e já em execução na beira do Guaíba, ali na foz do Rio Jacuí, é que o carvão gaúcho é um carvão de baixíssima qualidade, gente. Ele tem a sua utilidade, não é? Para termoelétrica, nós precisamos de energia. As nossas duas termoelétricas que nós temos hoje no Rio Grande do Sul, elas funcionam bem, elas possuem bons equipamentos de filtragem de reticulados, principalmente de particulados, principalmente de furanos, mas o carvão em si do Rio Grande do Sul é uma matéria-prima extremamente desvalorizada, e no geral o carvão brasileiro, porque a maior valoração que se pode ter de um carvão, ou é ele ser transformado, modificado, ser o carvão antracito, que aí ele pode ser com pequenas adaptações utilizada no tratamento da água potável. A Corção, aqui em Passo Fundo, ela utiliza o antracito como meio filtrante para diminuir os odores, não é? Mas a quantidade de enxofre no carvão do Rio Grande do Sul e de cinzas é enorme, não é? Então não é uma matéria-prima, por exemplo, que pode se transformar em coque, que é fundamental na cadeia produtiva do ferro e do aço, né? Se não existe coque, nós não temos ferro gusa, não temos aço. Não é o que acontece aqui com o nosso carvão. Lá no Paraná, tem uma região do Paraná que
tem um carvão de altíssima qualidade, que pode ser transformado em coque. Aí vale a pena você ter uma mina que se transforma, apesar dos problemas que podem ser administrados através de equipamentos especiais, você pode ter um retorno econômico, não é, de arrecadação de impostos e de bons empregos. Não é? Voltando à questão da chuva ácida, galera, tá? Nós temos chuva ácida formada pelo óxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, ácido nitroso, ácido nítrico, tá? Nós temos algumas outras que se formam de maneira bem específica, com o dióxido de enxofre, tá? E o dióxido de carbono, dependendo das zonas industriais em que as cidades estão localizadas. Nós temos dois slides bem ilustrativos, mostrando todo o esqueminha. Aqui nós temos o azoto, né, que é o de 2 moléculas de oxigênio, nós chamamos de oxigênio ou gás oxigênio, né? O óxido nítrico, dióxido de óxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, a água, né? E a chuva ácida está formada, certo? Com ácido nitroso ou ácido nítrico, tá? Aqui é um hidrogênio que foi ionizado, daí o ácido nítrico se transforma em ácido nitroso. A outra modalidade, como eu falei anteriormente, não é? Com o dióxido de enxofre, ou o trióxido de enxofre, né? Ou anidrido sulfúrico, como ele é mais conhecido, água, e nós temos aqui uma recorrência de chuva ácida muito parecida com o ácido sulfúrico. Essas jornadas de chuva ácida, galera, e eu vou falar para vocês dessa ocorrência que quase se transformou numa tragédia entre 2 países do Rio Grande da América. No final da década de 80, o Rio Grande do Sul, na região de Candiota, nós tínhamos uma termoelétrica que, obviamente, não era equipada com os equipamentos de contenção de particulados e de moléculas, principalmente de enxofre, nas emissões gasosas. O que aconteceu? Era tão grande a quantidade de enxofre jogado, de enxofre de particulados jogados na atmosfera, e com os fenômenos climáticos bem específicos da América do Sul, inclusive, em determinado mês, determinada semana, ocorreram chuvas ácidas bastante expressivas e graves na fronteira com o Uruguai, prejudicando milhares de hectares de plantações, inclusive matando gado, ovelha, etc., né? Causando, como eu falei, um estresse e quase que um estado de guerra entre os 2 países, devido ao quê? A um fenômeno climático. Tá? O que aconteceu? Os ventos, as correntes que podem transportar gases aí por milhares de quilômetros. Vocês conhecem bem o advento de Chernobyl, que as nuvens de tóxicas, não é? Da explosão de Chernobyl percorreu toda a Europa, com 5, 6, 10 mil quilômetros. Na verdade, nós tivemos algumas recorrências ligadas a Chernobyl até aqui no Brasil. Então, o vento e os fenômenos climáticos, eles são bastante graves e aumentam a periculosidade das emissões atmosféricas. Lembrando, mais uma vez, que a FEPAM é bastante rigorosa nesse sentido. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês como pode ser um nicho de mercado para o engenheiro, não é? Sendo um perito